Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as minhas doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me procuraram me perguntando o que eu achei da nova polêmica do Centro Dom Bosco em publicar um livro criticando os erros do catecismo de São João Paulo II. Eu vou fazer uma seguinte avaliação do que eu acho do Centro Dom Bosco para a gente chegar nessa treta e nessa complicação que, no meu entender, foi um completo desserviço à Santa Madre Igreja. O Centro Dom Bosco é uma instituição que, embora tenha boas publicações, e olha que eu já comprei várias delas, no entanto, eles têm uma ilusão fatal de que eles vão resolver os problemas da igreja através de um certo intelectualismo que cai numa espécie perigosa de gnosticismo. Em outras palavras, esse pessoal acha que vendendo livros ou então ditando sermões sobre uma hipotética igreja virtuosa baseada tão somente no conhecimento, eles acham que vão resolver o problema. Quando na verdade o nosso problema não é apenas de conhecimento, mas também é um problema de fé. E é isso que me parece que falta ao Centro Dom Bosco. É ter fé na igreja. No fundo, o que eu percebo nesses círculos tradicionalistas é que, na verdade, eles alardeiam tanto a ideia da tradição, mas eles se esquecem de um detalhe da tradição. Que a tradição não é necessariamente um conjunto de regrinhas ou ensinamentos que você guarda como se fosse um aspecto fariseu, como se fosse uma sopinha de regras que você tem que seguir sem a presença do magistério vivo. Uma vez eu estava observando um certo cidadão que, no meu entender, parece meio desequilibrado, não sei, ele é um cara muito esquisito, muito nervosinho, sabe? Que uma vez tocou fogo no catecismo amarelo de São João Paulo II, dizendo que o catecismo é modernista, é herético, blá 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 e etc. E uma coisa que me chamou a atenção na argumentação dele é que ele se autonomeava defensor da tradição. Em outras palavras, o que nós percebemos nos círculos tradicionalistas católicos, não todos evidentemente, existem círculos tradicionalistas bastante sérios, mas eu falo daqueles que não são sérios, daqueles que são palhaços, são nervosinhos, são pessoas com crise de fé na prática. É que eles querem separar a tradição da institucionalidade da igreja, como se fosse possível que uma tradição pudesse sobreviver sem magistério vivo, sem sucessão apostólica, sem autoridades eclesiásticas legítimas. Então, observem que, na verdade, um certo tipo de tradicionalismo católico instrumentaliza a tradição. E instrumentaliza a tradição como se fosse uma arma contra a autoridade eclesiástica. Isso não é muito diferente do que nós observamos quando um protestante tira a Bíblia da autoridade eclesiástica e tira a Bíblia da tradição para atacar a Igreja Católica. É o mesmo modus operandi, como também o mesmo esquema mental. E quando esse pessoal fala, nós somos partidários e defensores da tradição, a primeira coisa que eles se esquecem é que o magistério é uma tradição e a sucessão apostólica também é uma tradição. E a continuidade e vigência da igreja também é uma tradição. Ora, quando nós falamos do Papa, o que de fato dá legitimidade ao Papa? É o fato de que ele é um sucessor de Pedro. Ele é um sucessor legítimo, que foi votado num conclave legítimo, e esse procedimento está ininterrupto há mais ou menos 2000 anos. Como também a sacramentação dos bispos é ininterrupta, e assim sucessivamente. E alguém poderia me objetar dizendo, mas se há problemas no magistério, se o magistério é modernista, se o magistério não condiz com o passado da igreja, assim sucessivamente, como eles falam. A pergunta que não quer calar é, se existe algum problema no entendimento do magistério, da atualidade, quem tem que resolver esses problemas é o próprio magistério. Não é um leigozinho de merda fazendo sensacionalismo num vídeo dizendo que a igreja apostatou, que a igreja não tem autoridade para nada, que a igreja cometeu erros e assim sucessivamente. Então, esse palhaço que tocou fogo no catecismo e que
autonomeia-se falar em nome da tradição, na prática ele tem o vício fatal de qualquer segmento tradicionalista: arrogar-se um magistério autonomeado e negar o magistério legítimo. Aqui nós temos dois caminhos: o caminho do sede-vacantismo, que é uma heresia, e eu já expliquei por que o sede-vacantismo não é meramente um cisma, mas é uma heresia justamente porque ele nega aspectos dos sacramentos, da eclesiologia e da própria autoridade eclesiástica. Ele está dizendo que a autoridade eclesiástica não existe mais, ou seja, cessou, basicamente. E que os únicos que podem ser autorizados é a seitinha sede vacante. Aqui nós temos uma subversão de um dos aspectos da tradição, que é a própria autoridade eclesiástica. O segundo ponto é o cisma. Muitos desses tradicionalistas estão praticamente em cisma. Por quê? Porque eles não querem aceitar os ensinos do Vaticano. E vamos mais além. Mesmo que nós, e vou reiterar, mesmo que nós achemos que haja problemas, incongruências e até certas obscuridades no ensino magisterial, vou repetir, quem resolve esse problema é o próprio magistério, não somos nós leigos. Podemos debater sobre certos assuntos, mas teremos que debater com respeito às autoridades eclesiásticas e não com subversão dessas autoridades. E aqui nós voltaremos ao Centro Dom Bosco. O livro que eles publicaram sobre os erros do catecismo é um completo desserviço à igreja em algum ponto. Por quê? Porque aquilo mostra claramente uma declaração, se não de ruptura, mas de hostilidade às autoridades eclesiásticas. E eu vou fazer também mais outra crítica ao Centro Dom Bosco. É que na prática o Centro Dom Bosco não passa de um grupo de direita. Aqui alguém vai pensar, bom, o Leonardo deve ser um cara da teologia da libertação, deve ser um esquerdista. Não, nada disso, eu não sou nem esquerda nem direita. Eu sinceramente faço questão de me desvincular de qualquer grupo político hoje em dia no Brasil. Mas vocês do Centro Dom Bosco, que gostam de bradar contra as heresias, vocês foram os primeiros a aderirem a uma direita francamente herética. Uma direita liberal, uma direita neoconservadora de matriz norte-americana e uma direita protestantizada. Quantas vezes eu não vi o Centro Dom Bosco defendendo o Bolsonaro e essa turminha da neodireita a todo custo, como se fosse não somente, né, um mal menor, mas como até um bem. Eu vejo aquele cara lá, o tal do Álvaro Mendes, que deve se achar um magistério mais fidedigno do que o Papa Francisco, sei lá, de muitos outros assim do Vaticano, afirmando que o Bolsonaro fala de Deus, um patife daquele, vocês estavam puxando o saco. Vocês passaram um pano para coisas tão absurdas do governo Bolsonaro que eu fico duvidando realmente da real dimensão da ortodoxia que vocês dizem defender. E eu posso dizer uma coisa para vocês. O trabalho de vocês de hostilidade ao clero, e inclusive houve uma intriga que envolveu o padre José Eduardo. E olha que eu tenho muitas reservas às opiniões políticas do padre José Eduardo. Mas ele se meteu aí nos problemas que, no meu entender, eu acho bastante inadequados para um padre. Porém, o padre José Eduardo é um homem muito preparado teologicamente. Em todos os debates que ele teve com protestantes, ele jantou todos eles. Não há nenhum pastor protestante que seja fidedigno e capaz de combater ou de debater com o padre José Eduardo. Porque o padre José Eduardo tem um nível de conhecimento teológico muito superior a muito mequetrefe protestante. E, no entanto, o Centro Dom Bosco começou a fazer intriga e, inclusive, denunciar o padre José Eduardo, não sei por qualquer motivo. Ela queria jogar o padre José Eduardo contra o seu próprio bispo. É interessante. Vocês fazem uma guerra campal contra o clero inteiro e depois vocês querem envolver um bispo contra um padre. Lamento dizer, isso foi de uma baixeza horrorosa. Porque vocês foram os mesmos que defenderam a heresia da direita. Vocês colaboraram com essa heresia, em algum ponto. Baseado na ideia de um mal menor. Se vocês acham que é um mal menor, esse pessoal protestante, radical, sectário, que odeia a Santa Madre Igreja, eu digo, o livro de vocês e a treta que vocês causaram foram
munições para qualquer sitezinho vagabundo pereba protestante para nos atacar. Inclusive criar factoides, criar mentiras sobre a Santa Mãe da Igreja. Não é a primeira vez que o Centro Dom Bosco, que se arroga ser defensor da tradição, ou do magistério, ou coisa parecida, não é a primeira vez que eles fazem isso. Não é a primeira vez que eles fazem isso. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu não nego que o Catecismo Amarelo possa ser objeto de críticas. Mas nós temos que ter um posicionamento mais humilde e mais respeitoso do que fazer categorias temerárias sobre o ensino magisterial e também o ensino de um catecismo. Porque, convenhamos, eu conheço o Catecismo Romano, conheço o Catecismo Maior de São Pio X, li o Catecismo Maior de São Pio X, conheço o Catecismo Amarelo, li metade do Catecismo Amarelo praticamente, e eu posso dizer uma coisa: o Catecismo de São Pio X é, assim, sinceramente, eu não acho grande coisa. O pessoal exalta o Catecismo de São Pio X. Eu diria até mais: o Catecismo de São Pio X é para aquele camponês italiano burrão do final do século XIX, ou do começo do século XX, em que você tem um camponês ignorante em matéria de fé fazendo umas perguntinhas para um clérigo de aldeia. É isso que vocês querem retroceder? Não é mais o mesmo perfil. Esse perfil italiano já não existe mais. Então eu digo que o Catecismo de São Pio X, tudo bem, como um contributo do ensino da igreja, tá? É válido. Mas ele é muito mais pobre, do ponto de vista conceitual, do que o Catecismo de São João Paulo II. E isso tem que ser dito para vocês. Eu sei que vocês não vão gostar porque vocês já criaram uma mistificação do passado da igreja que não existe. Isso mostra um problema sério de historicidade também. Porque crises na igreja sempre tivemos, isso não é nenhum problema. Porém, é preciso responder às crises com prudência e não com exaltação. Só que vocês, do Centro Dom Bosco, como vocês são ideólogos direitistas travestidos de tradicionais, então vocês criaram uma espécie de um triplex da crise da igreja, baseado em dois binômios: teologia da libertação e modernismo. É muito simples explicar os problemas da igreja por esse prisma. Escolha um inimigo a combater e, ao mesmo tempo, demonize o magistério, demonize o clero e assim sucessivamente. Mesmo o senhor Dom Orani Tempesta, que tomou uma providência no sentido de proteger o seu rebanho, ou seja, dizer que você não tem que se misturar com o Centro Dom Bosco. E, lamentavelmente, o Centro Dom Bosco, em vez de se retratar de uma forma humilde, quis colocar mais lenha na fogueira para quê? Para vender livros? É isso que vocês querem? É só para vender livros dizendo a igreja está errada? É isso que vocês estão falando? É isso que vocês vão resolver os problemas da igreja? Assim? Deixa eu falar uma coisa. Enquanto vocês estão nessa briguinha de egos contra a igreja católica, os evangélicos que deixaram de crescer, estão inclusive tendo um declínio, estão se aproveitando disso para dizer: olha, a igreja é desunida, a igreja é dividida. Claro que protestante falar de igreja dividida chega a ser uma piada, porque o que não é dividido no protestantismo? É claro que qualquer católico minimamente consciente sabe que existe um corpo doutrinário como um corpo institucional que nos une a 1 bilhão de pessoas. Isso nenhum segmento protestante tem. Nenhum. Todos eles são fragmentários, são divididos, e como eles são hipócritas, então eles estão usando essa crise que, convenhamos, não tem um alcance mundial. No máximo, alcance regional no Rio de Janeiro e na internet, mas fora isso, grande parte da comunidade católica está completamente à parte dessa discussão dos erros do catecismo publicado pelo Centro Dom Bosco. Então, o Centro Dom Bosco não tem esse alcance todo. Já começa por aí. Mas eu acho que o sedivacantismo, como certos círculos tradicionalistas, estão sendo bastante nocivos no sentido de responder aos problemas da igreja. Pois, enquanto vocês ficam nesse debate de católico de gabinete, no entanto, os evangélicos estão crescendo nas periferias. Muito se fala da questão do chamado renascimento católico na internet ou coisa parecida, mas eu acho que é muito cedo para falar sobre isso, justamente porque é um fenômeno que está muito restrito ao ambiente da internet. Então o ambiente da internet é muito restrito. Claro que os católicos deixaram de diminuir
e os evangélicos deixaram de crescer. Mas isso não chega a ser um ponto tão favorável para a Igreja Católica. Seja o que for, o fato é que, se vocês quiserem realmente buscar a unidade da Igreja, não adianta ficar instrumentalizando a tradição contra a Igreja. Ela existe com todos esses problemas, com todas essas crises. E se vocês quiserem trabalhar com a Igreja, não vai ser com a seitinha que vocês estão criando. Vai ser com a Igreja do Dom Orani, com a Igreja da CNBB, com a Igreja do Papa Leão XIV. O mal do tradicionalismo católico é que está virando uma seita, se é que já não nasceu como seita na figura do próprio Marcel Lefebvre. Com todo respeito com Lefebvre, que não era necessariamente uma pessoa má de caráter ou coisa parecida, pelo contrário, era uma pessoa séria. Só que ele era uma pessoa arrogante, soberba, muito cheia de si em muitos aspectos, temperamento não muito conciliador e assim sucessivamente. Então essa é a minha opinião. Porque eu acho que se superestima demais certas coisas do passado, como se o passado não tivesse problemas. Por exemplo, é muito comum falar que os abusos litúrgicos são causados pela missa de Paulo VI. Ah, não existia abuso litúrgico na época de Hildebrando, não? Não existia, né? Na época de Gregório VII e na Reforma Gregoriana. Não existia realmente abuso litúrgico. Não existia abuso litúrgico depois do Trento. Não. As missas brasileiras do século XIX eram todas maravilhosas, todas lindas. Olha, quem me fala isso não tem conhecimento da história da Igreja. De que adianta tanta publicação de livros sobre a história da Igreja se vocês não entendem o fato de que a Igreja sempre terá problemas a enfrentar? Nós temos um problema a enfrentar. O problema da atualidade não é o modernismo. Ainda que haja certos elementos modernistas da Igreja. O problema da Igreja não é nem mesmo a teologia da libertação. A direita brasileira criou um inimigo para se infiltrar na própria Igreja, que é o fato da esquerda católica. Olha, a teologia da libertação esvaziou as igrejas. Desculpa, isso é mentira. Sabe o que esvaziou a igreja, senhores do Centro Dom Bosco, senhores tradicionalistas? Foi justamente essa sociedade capitalista que vocês defendem como modelo. Ainda que vocês venham com algumas diatribes conservadoras. Sabe a que ponto a sociedade capitalista esvazia uma igreja? Sociedade de consumo, bombardeio de tudo que é distração na sua cabeça, ocupação de espaços que outrora eram da igreja, a própria concepção de secularização da igreja, como também secularização da sociedade, é um problema e vem da nossa sociedade liberal capitalista. Não vem da teologia de libertação. A teologia de libertação é muito superestimada pela direita. E é superestimada por quê? Porque a direita precisa de um inimigo para combater. Vejam que a direita brasileira não tem projeto nacional. Ela não tem projeto político do Brasil. Se existe um projeto próximo do que essa neodireita nos oferece, é um projeto de mais liberalismo, mais capitalismo, mais lógica marginalista do consumo, da produtividade, e ao mesmo tempo mais esvaziamento da religião. Isso quando não protestantização do país. E por que a protestantização do país? Porque a protestantização é, como diria talvez um livro que foi publicado recentemente, podem ler, o Partido da Fé Capitalista, da Fé Liberal, e que se adequa perfeitamente ao protestantismo. Vejam, por exemplo, o nosso querido Tarcísio, governador de São Paulo, que estava lá na Marcha para Jesus. Quer dizer, o Corpus Christi já foi colocado de lado. Isso é o processo de secularização. Processo de secularização que vocês defendem como mal menor. Não, vamos defender um dos partidos da secularização, que é o Partido Liberal de Direita Conservadora. É isso que vocês defendem, cara. Eu digo pra vocês, isso não é menos herético do que a teologia da libertação. Não é menos herético. Então veja a hipocrisia então desse povo. A hipocrisia do falou de Deus. E daí? E daí? Até Hitler falava de Deus, até Stalin falava de Deus. Vejam a história da guerra patriótica soviética contra a Alemanha nacional-socialista. Eles falavam de Deus, falavam da igreja ortodoxa, falavam de tudo. Tentaram restaurar até o passado czarista que eles destruíram por uma instrumentalização política. E é o que vocês fazem. Eu pergunto para vocês uma coisa do Centro Bosco. A aliança que vocês tiveram com o bolsonarismo, defender as piores aberrações e silenciando sobre outras,
eu pergunto, o que trouxe de benefício para a Igreja Católica? E isso porque se descobriu, inclusive, que Bolsonaro espionava bispo, pô. Há uma história aí dizendo que a BIM ficava espionando o bispo católico. Olha só que ousadia, que canalice. E vocês estavam defendendo esses caras, meu. Não é que a Igreja Católica seja herética ou o catecismo tenha erros. Pode até ter certa discussão sobre isso. O problema é que vocês têm uma heresia particular e vocês também têm hereges por conveniência. Uma vez eu vi dessa turma dizendo que o Bolsonaro não era católico por culpa do Concílio Vaticano II. Olha só o nível de bizarrice desse povo. Tá bom, se é culpa do Concílio Vaticano II que o Bolsonaro não tenha se convertido, não tenha aceitado a Igreja Católica, ainda que se declare católico, eu pergunto para vocês do Centro Dom Bosco, da Cristo Nieto et caterva, vocês tentaram, afinal, converter o senhor Bolsonaro? Vocês tentaram realmente enveredar ou chamar o Bolsonaro para a causa católica? Claro que vocês não fizeram isso. Vocês se prestaram como palhaços de um projeto neodireitista, liberal e protestantizado. E eu digo para vocês uma coisa. Eu acho que os livros e as publicações que vocês fazem, sim, são boas. Eu, inclusive, comprei muitas delas. Inclusive, eu fui cliente de vocês em muitas situações. Agora, se vocês acham que vão salvar a igreja por meia dúzia de livrinhos ou meia dúzia de publicações, parem com isso. Vocês não vão salvar a igreja. A maioria desses livros que vocês publicam, o pessoal da periferia não lê. Mas tem lá um pastor evangélico convertendo todo mundo falando mal da igreja. Pode servir para mim, que seja um bibliófilo. Pode servir para muitos católicos. Mas não serve, por exemplo, como um elemento que possa espalhar. Eu já vi gente do Centro Dom Bosco me respondendo no Twitter, ou pelo menos simpático ao Centro Dom Bosco, criticando o Frei Gilson por trazer 400, 500 mil pessoas rezando o terço, mas afirmando que os livros do Centro Dom Bosco vão prevalecer sobre o Frei Gilson. Ah, não, o Frei Gilson vai morrer, mas os livros do Centro Dom Bosco vão salvar almas. Meu filho, os seus livros podem ser comidos pelas traças. Os seus livros podem ser abandonados na biblioteca e ninguém lê. Aliás, no Brasil, é o que mais tem gente. Gente que não lê. E aí? Isso é uma ilusão gnóstica tenebrosa. Vocês estão achando que nós vamos nos salvar por um conhecimento, não? Iluminado. Só falta dizer que vocês são um magistério autonomeado com o auxílio do Espírito Santo. Isso é uma tremenda maluquice. Então eu digo para vocês, sendo um Bosco, sossegue o periquito, sossegue o facho. Sabe por quê? Porque enquanto vocês ficam brigando com um fantasma da teologia da libertação, que nem sequer domina a maior parte da igreja, eu posso falar para vocês, não domina. O que domina é a indiferença. A teologia da libertação não tem alcance aqui no Pará, por exemplo. O que tem alcance no Pará, como tem alcance em várias regiões do Brasil, é a tibieza da igreja. Isso sim para mim é mais grave. E essa tibieza da igreja se refere justamente ao fato de que quando faltamos uma missa, quando nós deixamos de praticar certas atitudes segundo a fé católica em nome das seduções do mundo, isso para mim é muito mais grave do que a teologia da libertação. Ainda que a teologia da libertação tenha causado estrago em alguns setores da igreja, CNBB, algumas arquidioceses maiores e assim sucessivamente. Mas a ideia de que a teologia da libertação é inimiga de tudo e de todos, isso é um mito que a direita inventou justamente para o quê? Para politizar a igreja em torno dessa teologia da libertação, só que de direita, e que o Centro Dom Bosco lamentavelmente defende. Então eu digo para vocês, publiquem livros e fiquem nisso. Mas publiquem livros, pelo menos, confiáveis e respeitosos para a Santa Amada Igreja. E não ficar alardeando a crise da igreja, a crise da igreja. Tá aí, o que você resolve? Não resolve nada. Intelectual de gabinete querendo resolver os problemas do mundo. Quando não é o Centro Dom Bosco, é o Carlos Nogueira falando do Estado Católico. É a mesma coisa, a mesma chatice de sempre. Como se isso fosse possível na atualidade. Então, meus amigos, um grande abraço.